Boa noite, pessoal. Começando agora mais um evento da nossa comemoração ao mês do advogado. Hoje vamos ter aqui a presença ilustre do Dr. André. Vamos conversar um pouquinho sobre LGPD. Vamos aguardar o pessoal ir entrando e logo iniciaremos a nossa live. Dr. André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tem passado, Bruno? Tranquilo, só esquivando o corona. É, a doutora Carolina também vai entrar, não é isso? Isso, vamos tentar convidar ela aqui. Doutora Olá, boa Carolina, noite. Cheguei. boa noite. Boa noite, Boa doutor noite, André. boa noite, tudo bem, doutora? Tudo bem também nessa vida doida, nova que todos estamos, né? Já adaptados, digamos assim, mas ainda estamos aí com as dificuldades dela, né? Sim, até comentei com o Bruno esses dias que faz 1 ano e 6 meses que todos do escritório nós estamos em home office. Por ser lá Então, em São Paulo, um cenário mais delicado, mas nos adaptamos bem, a tecnologia tem trabalhado a nosso favor, mas é chegado o momento de repensar e a retomada, né? Porque também nós precisamos desse contato, desse diálogo pessoal. Então, nós estamos num momento de retomada e espero que assim seja. eu tenho visto escritórios de São Paulo, recebo. Eu trabalhei aí em São Paulo, no escritório também conhecido aí. O pessoal está todo também em home office ainda, né? São Paulo, o mecanismo é diferente, tem todo um impacto maior, né, nesse retorno, mas ele é necessário, doutor, ele é importante, a gente vê que isso faz muita falta, né, para a relação pessoal, vejo que São Paulo é tudo muito restrito também, apartamentos, isso, então você sair disso é muito importante, né, Sim, mas com certeza. se Deus quiser, em breve estaremos todos aí com a nossa vida de volta. Doutor Sim, com André, certeza. vamos iniciar aí, Bruno, né? Então eu vou fazer as boas-vindas, já faço. Muito obrigada, doutor André, pelo aceite aí, o convite da 24ª Subseção, OAB Pouso Alegre. Nesse mês importante para todos nós, mês da advocacia, comemoramos ele, a 24ª sempre teve essa atenção, né, Bruno, de fazermos Com essas certeza. palestras, convites, então estamos todos muito honrados com a sua presença aqui nessa formação dos advogados de Pouso Alegre. E desde já, os meus parabéns à sua pessoa como colega aí em São Paulo, doutor Bruno Abrantes, que vai conduzir aí com você essa live, e a todos os advogados amanhã pelo dia, nosso dia, 11 de junho, 11 de agosto, desculpa. Né? Um grande abraço de toda a diretoria da 24ª Subseção OAB Pouso Alegre a todos os advogados. Aí é com vocês. Carol, muito obrigado. Boas-vindas, né, nesse nosso evento virtual. Que possamos ter esse tipo de evento que é tão valoroso para a nossa classe, de uma maneira presencial, aqueles momentos que nós trocamos ali experiências, fazemos parcerias e realmente deixamos um pouco do exercício da advocacia, mas sempre conversando e colocando em prática os nossos conhecimentos, agregando na vida dos nossos colegas também. Eu já queria agradecer aqui em seu nome, Carol, toda a diretoria da OAB por ter me feito esse convite, né, de participar aqui dessa live com o Dr. André. Tenho certeza que vai ser muito valorosa para toda a nossa classe também e fico muito feliz de estar representando a subseção aqui, mediando essa palestra aqui com o Dr. André. Agradeço, viu, Carol? Muito obrigado. Isso mesmo. Esse tema tão importante, essa lei que completa um ano de vigência
né? E sempre ainda é muito necessário falar sobre ela. Então, a palavra para vocês aí, desejo a todos um bom condicionamento, uma boa palestra, uma boa fala para vocês. Obrigada aí, viu, doutor? Mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Gostaria de agradecer também, inclusive, ao Bruno, a Carol, ao Paulo, que estive com ele esses dias, a Grazi também, que conversou comigo recentemente. É uma honra para mim estar aqui, Porto Alegre, que é a minha cidade natal. Na verdade, eu estou aqui agora, né, em home office, então eu espero que eu consiga contribuir com vocês, com a nossa sociedade aqui de jurídica de Pouso Alegre, do qual eu tenho muita honra de participar. Agradeço imensamente. Muito bem. Obrigado. Um abraço, gente. Eu vou sair e vou entrar no Instagram normal, tá bom? Show, obrigado, Carol. Já cumprimentando também todos os colegas que estão participando aqui, eu vi o nosso presidente, Dr. Luiz Paulo, que sempre apoia muito toda a nossa classe, doutora Grazi Brianese, entre todos os outros colegas que entraram aí. Boa noite a todos vocês. Doutor André, sem muitas delongas, vamos começar aí o nosso bate-papo. Como a Carol já adiantou um pouco, essa é uma lei mais recente, mas tenho certeza que tem deixado muita gente com a pulga atrás da orelha, principalmente os empresários aí que vão ter que se adequar à realidade dessa nova lei. Então, você pode introduzir o tema para a gente aí e vamos conversando. Sim, sem dúvida, Bruno. De fato, é uma lei que tem uma vigência de um pouco mais de um ano, né? E vai completar um ano, na verdade. Só que ela foi publicada efetivamente em agosto de 2018. Só com uma vacatio legis, né, bastante grande. Ela entrou em vigor efetivamente em setembro de 2020. Depois de inúmeros debates, inclusive com relação ao período inicial de vigência dela mesma. Ela havia sido alterada, ela ia ser em maio de 2021, o início da vigência dela, em razão de uma medida provisória. Essa medida provisória não prevaleceu, ela não foi, né, convertida em lei, e permaneceu a vigência inicial dela, da lei da LGPD, iniciou-se em setembro de 2020, né? Mas não foi uma vigência total da lei, até porque os dispositivos que são voltados para a aplicação de penalidades ao empresário ou à pessoa física que trata dados, ela iniciou agora em agosto. Então, nós tivemos esse período de vacatio legis, muitas pessoas efetivamente não se preocupavam tanto em razão desse grande período, e agora eu estou vendo que tem muita gente correndo atrás, porque efetivamente agora em agosto, né, início de agosto, dia 1º de agosto, é que as sanções administrativas começaram a ser aplicadas. Então, é hora de correr atrás efetivamente para, né, se adequar e aplicar a lei de forma correta. E já falando sobre a LGPD, nós temos que ter em mente que a sua publicidade, a sua presença aqui no nosso país, ela é muito importante em decorrência de vários fatores que envolvem a proteção de dados pessoais, né? Nós temos no cenário, principalmente empresarial, uma grande acumulação de dados pessoais envolvendo trabalhadores, envolvendo consumidores, envolvendo prestadores de serviço, e a lei ela veio justamente para operar o tratamento de dados pessoais e criar um regulamento sobre como esses dados eles devem ser tratados. Então, ela tem como objetivo evitar práticas ilegais em relação aos dados pessoais. E quando eu falo em dados pessoais, eu estou falando de dados da pessoa natural. A legislação tem como intuito proteger os dados pessoais da pessoa física, né, do cidadão, que fornece seus dados no dia a dia para inúmeros fatores, para formalização de contratos, para comprar ou adquirir produtos. E, então, o primeiro e grande intuito da lei era proteger esses dados. Eu digo até assim, André, tenho estudado um pouco sobre a lei também, e vejo diversos colegas falando que talvez tenha faltado um P na lei, né? Seria ali o LGPD-P, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E isso
como você bem disse aí, veio para regulamentar mesmo, né? As pessoas Sim. têm uma grande restrição e principalmente empresários eu vejo que estão muito assustados, achando que não vão poder fazer mais nenhum tipo de uso de dados, né, de coleta, de tratamento de dados, quando na verdade a lei só veio para regulamentar as ações. Exatamente, né? E o tratamento de dados, como é denominado pela lei, ela tem por objetivo permitir, né, que a empresa ou um prestador de serviço, ou até mesmo pessoa física, forneça bens ou serviços utilizando desses dados pessoais de forma correta e adequada, não infringindo a lei. Nós não tínhamos, né, um regulamento no nosso país, diferentemente da União Europeia, que já tinha a GDPR, e que já regulava como é que é o fornecimento de dados, como é que é o tratamento, ou seja, como é que é a operacionalização desses dados pessoais. E a primeira, e um ponto interessante, né, que qualquer pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem que aplicar né, as regras da LGPD quando for realizar tratamentos pessoais. Em atividades que tenham por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços, ou se o tratamento de dados, né, for realizado no território nacional. E é importante observar também que, né, senão a amplitude da lei ela não de forma genérica. Se houver um tratamento de dados por pessoa natural, exclusivamente para fins particulares e não econômicos, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, todos os seus regramentos. Então, a lei ela é destinada para quem desenvolve o tratamento de dados nas suas atividades. O empresário vai ter que se preocupar com todas as políticas internas de processamento de dados, criar regras para que esse tratamento de dados seja realizado para não infringir a lei. E a gente sabe, né, e eu tenho dado um exemplo sobre esse tema, um exemplo de caso mesmo. Meu pai, ele é advogado, se aposentou, minha mãe também, da mesma forma se aposentou, e antes mesmo da aposentadoria chegar, eles começaram a receber ligações de empresas fornecendo empréstimos para aposentados. É muito normal no nosso país. Como que esses dados chegaram na mão dessas empresas? De alguma forma fraudulenta, esses dados passaram para essas empresas, eles iniciaram contatos, ligações contínuas, oferecendo produtos de empréstimo. E o detalhe, nem meu pai, nem minha mãe, nesse período, sabia qual era o valor que ia receber de aposentadoria, e essas empresas já sabiam. E descobriram porque forneceram um valor que era cabível dentro do valor de aposentadoria deles. Mas eles ficaram espantados porque eles não sabiam qual era o valor, o próprio INSS não tinha fornecido. Então, a lei tem como finalidade evitar que os dados pessoais, como, por exemplo, dentro do INSS, sejam extraviados para terceiros ou vendidos, e aí comecem ligações, e a justificativa da lei é proteger a privacidade, a intimidade da pessoa natural. Que isso acontece, e que acontece é uma verdadeira falta, né, de responsabilidade ao você adentrar na vida pessoal, né, no caso do aposentado, oferecendo valores, tendo conhecimento dos valores de aposentadoria dele, sendo que ele sequer sabia. Então, esse é o intuito da lei, evitar esse tipo de processo, de procedimento. E até dando um segmento aqui, Bruno, é interessante falar para o pessoal que a LGPD ela é bem conceitual, certo? Então, ela demonstra, né, com a leitura simples dela, que muitos conceitos são dados pela própria letra da lei. E é importante aplicar isso na prática, e eu tenho visto que, na prática, que não é um procedimento comum, apesar da lei ser bem transparente nos seus conceitos. E vamos falar, assim, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre alguns conceitos, né, para o pessoal entender o que realmente é, qual a amplitude da lei. Nós estamos falando de dados pessoais, né? E o que é dado pessoal? É toda a informação relacionada à pessoa natural. CPF, RG, telefone, estado civil, a foto do rosto,
ela é um dado pessoal, inclusive até para exemplificar, há um tempo atrás, aquele aplicativo Face App estava transformando o rosto das pessoas através do aplicativo em uma pessoa idosa. Então, você Sim. entrava no aplicativo, você aceitava os termos que estavam muito mal, estavam redigidos em inglês, e permitia a captura do seu rosto para transformar em uma pessoa idosa. No Brasil, nós não tínhamos a LGPD em vigor nesse momento, mas o PROCON, avaliando esse aplicativo, identificou que esses dados da face da pessoa seriam transmitidos para outras finalidades. Então, a lei visa proteger, né, a identificação, inclusive, da pessoa natural. Ou seja, essa empresa foi acionada pelo PROCON, foi aplicada uma multa que todo o processo administrativo, em razão do próprio aplicativo não fornecer as delimitações de utilização de um dado pessoal, que é a face, né, a imagem da pessoa. E aí, o interessante é que a lei fala que o dado pessoal, ela fala que é toda informação relacionada à pessoa natural, certo? É um rol exemplificativo. Então, tudo que pode qualificar uma pessoa é um dado pessoal e tem como finalidade, né, ser protegido pela LGPD. Ainda nesse conceito de dados também, né, André, acho importante a gente pontuar também que a lei faz uma distinção sobre alguns dados das pessoas, dos titulares, né? Tem também aí essa denominação de dados sensíveis, que são dados diferentemente desses dados que você citou, mas que são vinculados ali à origem racial, convicção religiosa, opinião ou filiação política, dado que seja referente à vida sexual. Então, é também um outro conceito que é exemplificado na lei e que é importante falar também. Até posteriormente, acredito que a gente possa falar um pouco aqui sobre o tratamento, né? Tanto o tratamento do dado sensível quanto o tratamento do dado pessoal. Exato. Nós vamos falar sobre como é que é realizado o tratamento das pessoais e o tratamento das pessoas sensíveis. E, de fato, a lei traz algumas espécies de dados pessoais sensíveis. Fala origem racial, étnica, filosófica, organização de caráter religioso, se você é vinculado ou não a uma organização de caráter religioso, dado referente à saúde, à vida sexual. O que isso mostra para a gente? O dado pessoal sensível, ele tem um formato e uma característica de pode ser utilizado para discriminação. Quando você fala em origem racial, étnica, quando você fala em saúde, vida sexual. Então, o dado pessoal sensível, ele leva uma proteção maior pelo legislador. Tanto é que o tratamento de dados pessoais sensíveis, ele é um pouco mais burocrático que os dados pessoais os dados pessoais normais. E mais um ponto de atenção aqui na prática, interpretação da lei. Você tem um rol ali no conceito da lei de dados pessoais sensíveis. O texto da lei não amplia, mas ele deixa algumas espécies, mas o entendimento que se tem, que é em razão de poder criar um tratamento discriminatório, ele também é um rol exemplificativo e não taxativo. Então, não apenas os dados que estão elencados na lei, que são considerados sensíveis, mas outros dados também podem vir a ser inseridos ali, tá certo? E a gente nós estamos falando aqui, né, de tratamento, mas o que é efetivamente o tratamento? E a própria lei estabelece que o tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais. Ou seja, qualquer processo dentro de uma empresa, por exemplo, que operacionaliza, que busca, reproduz, modifica, arquiva, transfere dados de um lugar para o outro, é tratamento de dados. O interessante é que a lei foi ampla. Ela foi toda a operação realizada com dados pessoais, para evitar que, numa interpretação da lei, algum outro processo seja excluído da proteção legal. Então,
Nossa, que inclusive é um exemplo interessante. Nós, dentro dos nossos escritórios, pegamos informações de clientes, dados pessoais, para ajuizar a ação, certo? E nós, dentro do escritório, vamos ter que implementar processos de procedimentos e políticas internas de proteção dos dados pessoais dos nossos clientes. Porque, eventualmente, se esses dados são praticados, utilizados de forma ilegal por alguém dentro do escritório, isso pode se resvalar na nossa responsabilidade civil como advogado, porque nós não demos a proteção jurídica a esses dados pessoais. Então, como nós temos aqui a grande maioria é advogado, nós temos que ter essa atenção que os escritórios também precisam implementar a LGPD. Essa é uma questão que tem que ser observada realmente, né? Eu acho que o nosso país ele é muito atrasado em relações tecnológicas, né? A gente vê aí países europeus, Estados Unidos, bem avançados nessa questão tecnológica. Mas a gente nunca sabe também quando que pode ocorrer um vazamento dos nossos dados, né? Dos dados que a gente tem em nosso poder. E recentemente a gente tem visto casos no Brasil de sequestro até mesmo de banco de dados de empresas. E é mais uma atenção que nós devemos ter até dentro dos nossos escritórios para que isso não ocorra, né? Realmente, se a gente estiver adequado dentro da conformidade da lei, a gente pode eventualmente escapar também de uma possível punição aí. Exato, e é interessante um exemplo, nós tivemos já com base na LGPD, na própria legislação da LGPD, nós já temos decisões judiciais gerando responsabilidade civil em decorrência, né, do tratamento ilegal de dados pessoais, como um exemplo que aconteceu com a Cyrela, que é uma construtora em São Paulo, que forneceu dados para terceiros de forma não permitida, certo? Para você utilizar e repassar dados para terceiros, você precisa de uma autorização do titular de dados para fazer isso, uma autorização expressa. Ela forneceu dados para terceiros, essa pessoa começou a receber inúmeras ligações de oferecimento de serviços, aquele problema de inúmeras ligações que todos nós sabemos que nós recebemos dia a dia. Essa pessoa pediu dano moral com base na lei da LGPD e a sentença foi procedente. Então, utilizando esse caso, trazendo para dentro do nosso escritório, se os dados pessoais dos nossos clientes forem fornecidos para terceiros de forma ilegal e houver, né, uma afronta ao cliente e alguma prática ilegal com esses dados, nós, advogados, poderemos responder também, né, em razão desse tratamento ilegal. E aí, quando eu falo titular de dados, pessoal, é bem amplo o conceito de titular de dados. É a pessoa que é detentora dos dados, do CPF, do RG, do endereço, do e-mail. Na esfera, por exemplo, trabalhista, o trabalhador ele é um titular de dados. Quando você inicia o processo de contratação de um trabalhador através de um processo seletivo, você já faz a aquisição de dados pessoais desse possível trabalhador. E aí você já precisa aplicar gestão de tecnologia e gestão jurídica para dar segurança para que esses dados sejam utilizados exclusivamente para o fim que é o processo seletivo. É bom lembrar que a aquisição, o fornecimento de dados, ele precisa ter um fim. Se eu peguei esse dado para contratar um trabalhador, eu não posso utilizar esse dado para outro fim. Então, é um dos princípios da lei e a finalidade. Então, tem uma limitação na utilização desses dados pessoais e o detalhe, você só pode buscar dados pessoais de uma pessoa necessários para aquilo que você está realizando, para aquele trabalho que você está desenvolvendo. Não, dados em excesso também gera uma afronta à tutela da privacidade da pessoa e pode gerar uma nulidade de um consentimento de concessão de dados ou de um acordo de um contrato relacionado a dados pessoais. Mas nós também temos a esfera do consumidor. O consumidor, ele é um dos titulares de dados que toda a compra que nós fazemos, nós deixamos nossos dados na internet. E é interessante
que muitas das vezes esses dados voltam para nós mesmos. Se eu fiz uma pesquisa para comprar, por exemplo, uma bicicleta na internet, meus dados são inseridos lá, a todo momento eu começo a receber notícias de promoções relacionadas à bicicleta. Ou seja, meus dados pessoais já foram angariados pela empresa, a internet como um todo já sabe qual que é o meu perfil, e é justamente essa proteção que a lei tenta evitar, né? A individualização da pessoa para fins ilícitos. André, só fazendo uma pausinha aqui na nossa conversa, pedir aí para o pessoal que está acompanhando essa nossa live, clicar no aviãozinho e enviar para aqueles colegas que vocês sabem aí que também estão interessados na LGPD. Nosso papo hoje aqui é bem amplo, a gente vai conversar um pouquinho de aspectos mais práticos, mais ao fim da nossa live aqui também. Então, convidem seus amigos aí para participarem conosco também. E, André, dando seguimento aqui, vamos falar um pouquinho também sobre os agentes desse tratamento, né? A gente falou o que era o conceito de tratamento, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre os agentes dos tratamentos também. Perfeito. De fato, quando a gente fala em agentes de tratamento, foi uma criação da lei com relação às pessoas que estão envolvidas com dados pessoais, né? Então, a legislação conceituou algumas pessoas que vão trabalhar diretamente com dados pessoais e que, na teoria da lei, o empresário ou a pessoa física que utilizar desses dados pessoais para fins comerciais, por exemplo, vai ter que criar essas figuras dentro da sua relação comercial, da sua prestação de serviço, para tratar dados pessoais. A primeira figura que aparece na lei é a figura do controlador, certo? Que o controlador é o responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E o que a gente tem tem que interpretar é que, por exemplo, quem é o responsável pelos dados pessoais de um contrato de trabalho? O empregador. Então, o empregador, nesse caso, ele é o controlador desses dados. Ele compete as decisões relacionadas ao tratamento de dados. Então, a legislação estabeleceu obrigações ao controlador de acompanhar, de elencar todo o tratamento de dado pessoal, de garantir a aplicação de políticas internas que regulamentam o processo e o manuseio desses dados pessoais. E o mais importante, inclusive com relação ao controlador, é que ele é o responsável direto pela aquisição, pela alteração desses dados pessoais. E o controlador, como responsável pelas decisões referentes aos dados pessoais, ele tem que indicar a segunda pessoa, né, que é responsável também pelo tratamento de dados pessoais, que é o operador. E o próprio nome já estabelece que o operador é quem realiza efetivamente o tratamento de dados pessoais. E aqui, o que vem à mente? Quem que é o operador? A gente pensa, né, nós imaginamos que é o profissional de TI, que realiza, de fato, os processos de software e de banco de dados, que gerencia banco de dados, que tem acesso ao tratamento de dados pessoais. Porém, a minha visão com relação ao operador é no seguinte sentido: o profissional de RH, por exemplo, ele recebe todos os dados do contrato de trabalho. O pessoal do comercial da empresa recebe todos os dados dos clientes ou dos clientes que estão sendo prospectados. E eles manuseiam esses dados, eles fornecem os dados para terceiros, eles administram, alteram esses dados. Então, não somente, né, a figura do profissional de tecnologia da informação, ele é um operador. E é importante que o controlador, por exemplo, o empresário, estabeleça dentro da sua atividade quem serão os operadores de tratamento de dados, para delimitar a responsabilidade de cada um deles através de acordos, de contratos, de cláusulas que delimitem a responsabilidade deles dentro do procedimento de tratamento de dados. E interessante, nesse caso, que a responsabilidade do operador, do controlador, pela letra da lei, ela é solidária, se houver a prática de tratamento de dados ilegal. Então, a figura do operador,
ela é importantíssima, porque ele, além de tratar os dados, ele tem sobre si uma responsabilidade jurídica, judicial, e na hipótese dele tratar esses dados de forma ilegal, ele vai ser responsabilizado. Então, vai ser preciso o controlador destinar quem são os operadores, formalizar contratualmente quais são as responsabilidades e criar políticas estabelecendo quais os limites de atuação do operador. Vamos falar um pouco mais para frente sobre essas políticas, de forma mais prática, mas esses são os dois agentes de tratamento. E nós temos uma terceira figura, que é o encarregado. Certo. Então, só complementando o que você disse, né, a própria letra da lei traz para a gente que o operador realmente tem um conceito bem amplo, né? A gente não pode ficar limitado a só quem recebe esse tipo de informação e trabalha ali na parte de tecnologia da informação. A lei fala que a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados, né, conforme instruções do controlador. Então, realmente, o tratamento em si, ele é bem amplo, né? A gente não fica barrado apenas no tratamento pelo profissional X ou pelo profissional Y. Dentro de cada setor de uma determinada empresa, se você estiver ali realizando um tipo de tratamento, se você for responsável por realizar a coleta de algum dado, você é também um operador dentro da empresa. Então, é muito importante realmente que o controlador, né, talvez o empresário, possa se adequar e pensar nessa figura de controlador como todos aqueles dentro da sua árvore ali dentro da empresa realizando um certo tratamento de dados, né? Exatamente. Interessante também que a gente observar que, né, além da figura são considerados agentes de tratamento de dados, o controlador e o operador, a lei estabelece a figura do encarregado, certo? No ponto de vista jurídico, né, o controlador, o encarregado, talvez ele seja uma das figuras mais importantes dentro da relação contratual de prestação de serviços que destina na proteção e manutenção do bom relacionamento com o titular de dados, porque ele é uma pessoa que é indicada pelo controlador para operar e, né, atuar como canal de comunicação. Isso está na lei. Canal de comunicação entre o controlador, o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós vamos falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Mas o encarregado, ele, por exemplo, a lei delimita que ele deve aceitar as reclamações do titular de dados, prestar esclarecimentos sobre como os dados são utilizados ao titular, adotar providências, e aí quando fala adotar providências é um leque enorme de processos, como, por exemplo, comunicar a alteração dos dados, solicitar ao titular a atualização desses dados, fazer a ponte dos problemas que acontecem dentro da empresa com a autoridade nacional quando houver uma prática irregular de dados dentro da empresa, até porque quando ocorrer alguma prática ilegal, né, ou acontecer de ocorrer dentro da empresa, a empresa ela é obrigada a comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que as medidas preventivas sejam tomadas. Então, o encarregado entra com esse papel. É interessante, né, o encarregado ele é chamado de PO pela legislação na União Europeia com base na GDPR. E ele tem inúmeros detalhes com relação ao encarregado que é importante a gente observar. E antes, né, na verdade, com o primeiro formato da LGPD, teve um veto presidencial que estabeleceu que o encarregado, afastou a necessidade do encarregado ser detentor de conhecimento jurídico regulatório, certo? Isso está previsto na GDPR. A LGPD atual não obriga que o encarregado tenha conhecimento jurídico regulatório. Porém, o mais interessante que eu tenho visto na prática é que o encarregado, por tratar diretamente com a autoridade nacional, ele tenha conhecimento jurídico e regulatório. Eu tenho visto muitos advogados
realizando o curso de formação de encarregado de dados a nível nacional e a nível internacional, buscando certificados para se especializar nesse segmento e atuar como encarregado perante, por exemplo, empresas em face da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para desenvolver seu conhecimento jurídico e trazer, de fato, práticas seguras de implementação de políticas de tratamento de dados. E aí vem um detalhe. E só um adendo também, André. Só um adendo também. Recentemente, nós tivemos um parecer da OAB falando que o advogado poderia atuar como DPO, né, como encarregado de dados. Porque ficou realmente uma lacuna se isso seria privativo dos advogados ou se não era necessário, né, por conta dessa regulamentação de não ter o conhecimento jurídico, mas realmente é importante que seja uma pessoa que tenha conhecimento de todos os processos dentro de uma empresa, né, porque é ela que vai se reportar diretamente, tanto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto com o controlador e quanto com o titular de dados, caso haja ali algum questionamento, algum pedido de esclarecimento, né? Então, esse posicionamento da OAB foi bacana de ter acontecido para realmente abrir também esse leque para os advogados, né? Exatamente. É interessante, inclusive, já abrindo essa informação, é que um DPO ele pode ser tanto um empregado, né? O encarregado pode ser tanto um empregado dentro da empresa, ou como pode ser um contratado, um terceirizado. E pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, porque a antiga redação da LGPD, que foi alterada, ela falava que o encarregado era pessoa natural, certo? Sim. Essa redação não existe mais, né? Então, tanto o encarregado de dados pessoais, ele pode ser uma pessoa jurídica, pessoa física, empregado de uma determinada empresa ou terceirizado. Então, abrir um leque de desenvolvimento profissional, inclusive, para que pessoas se especializem nessa função de encarregado de dados pessoais. E o DPO ele vai ter acesso a esses dados pessoais justamente para auxiliar na aplicação das normas internas do tratamento de dados, das políticas, inclusive para auxiliarem tanto o titular de dados no conhecimento dos direitos que o titular de dados tem de acesso ao tratamento de dados e também para observar os interesses do próprio controlador diante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, um exemplo prático aqui, para uma questão de, pode ser pequenas ou médias empresas que tem um grupo econômico, né? A gente pode estabelecer um encarregado de proteção de dados para um grupo econômico, certo? Isso já, existe uma divergência de interpretação com relação a isso, mas o posicionamento que a doutrina tem observado é que um grupo econômico pode adotar um DPO ou pode adotar um DPO para cada uma das empresas, certo? Se você tem inúmeras empresas, mas ela tem um porte menor, então você pode contratar um DPO para todas essas empresas, para aplicar as políticas em cada uma das empresas. E, como bem falado, o advogado ele pode ser DPO, certo? E aí, tem apenas uma questão, Bruno, e aí vale, né, porque a grande maioria do pessoal que está aqui é advogado. Nós temos só que observar um tema que tem sido discutido com relação ao advogado ser DPO, né? Porque a gente tem no artigo 2º, lá do parágrafo único do Código de Ética do OAB, que o advogado ele tem que abster-se de patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia que também atue. Isso aqui nos leva à interpretação de que se eu atuo para uma empresa como advogado, eu já defendo os interesses dela. Eu não vou poder ser DPO ao mesmo tempo para uma mesma empresa. Ou sou advogado e defendo os interesses do empresário, ou sou DPO e faço e auxilio na gestão de proteção de dados. Então, é importante observar isso, porque isso no futuro pode vir a ter uma afronta ao Código de Ética do OAB, fazer com que o profissional, inclusive, responda, né, perante a OAB. E seguindo, Bruno, acho que esse é o último ponto conceitual aqui da LGPD, e até observando o nosso tempo,
a Autoridade Nacional de Dados foi criada junto com a LGPD, ela é vinculada à Presidência da República, certo? É um órgão que tem como fundamento elaborar as diretrizes, né, da Política Nacional de Proteção de Dados, promover, inclusive, na população, que o conhecimento dos direitos do titular de dados, aplicar políticas públicas sobre proteção de dados e fazer estudos, né, fazer estudos sobre proteção de dados pessoais. E um dos pontos importantes, né, que a Autoridade Nacional tem como competência e referência é a criação de regulamentos para a aplicação da LGPD. E aí vem uma questão importante para pequenas e médias empresas. A Autoridade Nacional de Dados tem que desenvolver um regulamento, certo? Para simplificar o processo de proteção de dados para pequenas e microempresas. Então, a exigência de aplicação da LGPD e da proteção dos dados pessoais é para todas as empresas? Sim. Para as pequenas e médias empresas, tem um procedimento simplificado, certo? Em razão do porte da empresa, muitas das vezes, não exigir tamanha proteção como uma aplicação de gestão, investimentos altíssimos de gestão e de processo, de softwares de proteção de dados pessoais, que às vezes o pequeno empresário não tem essa capacidade, certo? Então, a fim de estimular a adoção de padrões de proteção de dados também a pequenas e microempresas, a Autoridade Nacional vai e tem como quem desenvolver padrões simplificados para as empresas menores, certo? Quem tiver interesse, pessoal, entre no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles têm uma gama de materiais informativos, de procedimentos que estão sendo elaborados e adotados para a implementação das políticas de proteção de dados. E, inclusive, fala sobre o regulamento. Lá tem um regulamento que está sendo de aplicação de sanções administrativas, né, em razão de cumprimento da LGPD. Então, esse regulamento vai estabelecer quais os padrões do processo administrativo em decorrência da lavratura de um auto de infração. Eu tenho na prática, uma atuação muito voltada para a área do direito do trabalho, né? E no direito do trabalho a gente tem corriqueiramente fiscalizações pelos auditores fiscais que iniciam fiscalizações, certo? Autuam as empresas e iniciam um processo administrativo, com defesa, com recursos e com aplicação de multa. Aqui, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está criando esse regulamento, certo? Nós não podemos perder em mente que existe uma lei que regula o processo administrativo em âmbito federal que deve ser aplicado também no caso de autuações pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E em ponto importante, só para pincelar também com relação às penalidades, nós vamos falar mais com relação a elas daqui a pouco, é que toda empresa poderá passar a ser autuada e fiscalizada nesse momento. A gente sabe que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não vai ter braço para fiscalizar todas, certo? Exato. Porém, temos que ter em mente que não somente a responsabilidade no âmbito administrativo, através dos processos administrativos, pode bater a porta do empregador, do empresário ou do prestador de serviço, mas também responsabilidade civil, como a gente falou, com relação a ações judiciais, pedidos de dano moral, com reparação de dano material. Então, a implementação das políticas e normas de tratamento de dados internos é importante por causa disso. E é bom o profissional da área do direito se inteirar de toda a documentação que a Autoridade Nacional tem desenvolvido. Doutor André, é importante essa sua fala referente à Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Eu acredito que, num primeiro momento, as ações da ANPD, elas sejam voltadas mais para a orientação mesmo, né? Só que, como todo regulamento, a gente precisa se adequar. E eu vejo que, como você muito bem disse também, essas possíveis infrações, elas vão se barrar também na justiça, né? O brasileiro, por si só, já é um campeão de judicialização de diversas questões.
E eu vejo Sim. que uma punição, eventualmente administrativa, ela pode ser concomitante a uma punição judiciária Então, também, né? Uma punição que vem aí por sentença, por uma possível ação judicial. Então, já é muito importante que as empresas de qualquer tipo tenham essa consciência de se adequar ao regulamento. Eu vi aqui, André, uma pergunta de uma colega falando como ficam os processos judiciais que, pela natureza, carregam muitas informações. E eu acho que isso é até interessante para que a gente entre no tópico que nós trataremos um pouco sobre as bases legais de tratamento, né? Eu falava no início da live aqui, não sei se a colega já estava presente, que a lei ela veio para regulamentar o tratamento, o uso, a coleta de dados, e não para barrar as empresas ou os agentes de tratamento de dados de realizarem tratamentos, né? Então, é muito importante a gente conversar um pouco sobre como que a gente pode realizar esse tratamento. E esse tratamento a gente pode realizar através de determinadas bases legais que devem ser seguidas à risca, né? Como você bem disse, André, a gente não pode falar que vai usar o dado para uma finalidade e desviar dessa finalidade. E essas bases legais, elas estão elencadas no artigo 7º da lei, quando a gente fala de dados pessoais, os dados pessoais simples, né? Vamos chamá-los assim. Quando a gente fala dos dados pessoais sensíveis, a gente tem que observar o artigo 11º. Mas aqui, dentro do artigo 7º, nós temos algumas hipóteses que o tratamento de dados pode ser realizado. E dentre elas, existe uma hipótese do exercício regular de direito, que eu entendo ser aplicável aí aos processos judiciais, não sei se é o seu entendimento também, André. exato. Exatamente, Bruno. A legislação fala que uma das hipóteses de tratamento de dados, né, é para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo e arbitral. Então, aqui a lei já estabelece que os dados pessoais poderão ser utilizados para a utilização em uma ação judicial ou um processo administrativo ou arbitral. Já tem uma autorização expressa, né, para que o dado seja utilizado em processo judicial, e aqui a gente volta muito para a nossa atividade, né, na advocacia. O que é interessante? A gente já tem autorização de tratamento de dados para utilizar em processo judicial, mas é bom quando você formalizar sua proposta de honorários com o seu cliente, estabelecer uma cláusula apontando que os dados pessoais serão utilizados para os fins judiciais, que ele autoriza o fornecimento desses dados pessoais para o ajuizamento de uma ação trabalhista ou uma ação civil, societária, independentemente do segmento, para criar um lastro de segurança para o escritório. E aí, efetivamente, o escritório vai ter que observar, né, a finalidade do tratamento de dados, que é para a utilização, né, em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, respondendo à pergunta da doutora, né, esses dados poderão ser utilizados sem, inclusive, consentimento do seu cliente. Porém, é importante que seja estabelecida uma cláusula, né, criando o regramento desses dados na sua proposta de honorários. E quando eu falo sem consentimento, Bruno, é pelo seguinte: uma das hipóteses de tratamento de dados é mediante consentimento do titular, certo? Sim. E aqui o que eu tenho visto, e é muito importante, é que se a lei me autoriza utilizar os dados pessoais para o exercício regular de um direito em processo judicial, eu não preciso do consentimento do titular. A lei já estabeleceu outra hipótese de tratamento de dados. E o consentimento, ele leva uma carga um pouco pesada pela própria legislação. A própria lei fala que o consentimento tem que ser livre, espontâneo, fornecido de forma, né, sem coação. E é de quem o ônus de comprovar esse consentimento? Do controlador, certo? Do empresário. Importante mencionar também, né? É importante mencionar que dentre essas bases legais, né, do artigo 7º, que eu vejo que é um dos artigos mais importantes da lei, a gente tem que ter a consciência
de que o consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo pelo titular de dados. Então, apesar dele ser o primeiro inciso do artigo, ele não tem essa primazia toda das outras bases legais. Muitas pessoas têm aí vislumbrado o consentimento do titular como a base legal mais importante para o tratamento de dados, mas é realmente algo que deve ser revisto, principalmente pela essa possibilidade de revogação e pelo ônus que você acabou de mencionar. Não, exatamente. Até tem que tomar cuidado, porque se a lei permite, um outro exemplo, que é a hipótese de tratamento de dados, que os dados poderão ser tratados quando necessários para a execução de um contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, ela já me permite que quando eu for formalizar um contrato, eu pegue esses dados pessoais, insira no contrato e formalize o contrato, certo? Então, não tem necessidade do consentimento nessa hipótese. Porém, eu preciso estabelecer inúmeros procedimentos para que a pessoa que eu estou contratando, por exemplo, uma prestação de serviço, que me contratou, na verdade, tenha conhecimentos quais os direitos ela tem com relação ao tratamento de dados, de acesso aos dados, de alteração desses dados, de revogação do direito, do consentimento. E se houver a revogação do consentimento, eu tenho que informar para o titular de dados quais são os efeitos disso, certo? Como é que eu vou manter um contrato sem o consentimento, sem o fornecimento desses dados ou da utilização desses dados pessoais? Então, o contrato poderá ser revogado se for revogado o consentimento também. Então, observem bem as hipóteses do artigo 7º e do artigo 11º. O 11º fala das hipóteses de tratamento de dados com relação aos dados sensíveis. É um regramento um pouco mais robusto e até um pouco mais burocrático por ser dado pessoal sensível. E vou seguir, Bruno, um pouco, porque a gente está em cima da hora, e eu gostaria de falar um pouco sobre a implementação da LGPD. E aqui a gente fala na prática, né? Mais interessante. Exato. A gente está com um tempo um pouco esgotado, e aqui é o mais difícil de ser observado pela legislação, porque a legislação, como eu disse, ela é muito conceitual, mas a prática, ela se desenvolve através de inúmeras formalidades, procedimentos e criação de estruturas de tratamento de dados. E aí você vai precisar de duas coisas: de gestão jurídica, conhecimento e aplicação da lei, e gestão, muitas das vezes, tecnológica, dependendo do porte da empresa, para que o banco de dados em que esses dados estão sendo tratados não sejam utilizados de forma fraudulenta, certo? E aí, vou colocar algumas fases aqui de implementação da LGPD, para a gente falar um pouco da prática. Uma empresa ele bate na minha porta do escritório e pede para eu implementar um projeto de proteção, né, de implementação da LGPD. Primeira questão que eu tenho que se desenvolver na primeira fase é o diagnóstico e conscientização do que é LGPD, um diagnóstico de dados pessoais, ou seja, fazer um mapeamento das principais áreas da empresa que são afetadas pela LGPD. Certo? O RH tem um tipo de dado, o comercial tem outro tipo de dado, o financeiro tem outro tipo de dado. Então, tem que mapear quais os dados são utilizados em cada uma dessas áreas. E, para isso, eu preciso fazer um questionário para essa empresa com todas as questões e dúvidas possíveis para identificar quais são esses dados, como é que eles são tratados atualmente, se existem uma espécie de dado sensível ou não, certo? Por exemplo, empresas do segmento de saúde que tratam de informações relacionadas à saúde do trabalhador e tem dado pessoal sensível que tem que ser tratado de forma mais segura. Muitas das vezes você tem, como advogado, tem que pedir acesso a esses dados para entender quais efetivamente são os dados que estão sendo tratados, para você estabelecer inicialmente um projeto de implementação. Então você faz o diagnóstico, entende quais áreas utilizam dados pessoais, quais são esses dados pessoais, se a empresa já tem procedimentos de proteção de dados e quais são eles, e aí você avalia se a empresa tem que fazer correções nesses procedimentos, se ela tem que implementar novas políticas de proteção de dados, se ela tem que revisar documentos, e aí você cria um norte
para a empresa estabelecer um projeto de implementação da LGPD com base nesse conhecimento inicial. Uma das questões é conscientização interna na empresa de que todos nós, como empregados, como prestadores de serviços, temos que zelar pela proteção desses dados. Se é fornecido dados pessoais na minha mão, eu não posso utilizar esses dados em outra finalidade. E pior, eu não posso passar dados para terceiros. Eu já cuidei de um caso em que uma profissional de recursos humanos, com um relatório, com 10 mil empregados, pegou esses dados pessoais, enviou para um e-mail pessoal. Na mesma hora que ela enviou esse e-mail pessoal, os profissionais da área de TI que tem o rastreamento dos e-mails identificou esse envio de e-mail para um e-mail pessoal e não corporativo, e ela acabou confessando que extraviou esses dados pessoais, e não preciso dizer que tinha dado de 10 mil empregados relacionados a salário, endereço, CPF, e ela ia de alguma forma reproduzir esses dados ou até mesmo vender. Então, precisa de uma conscientização também interna dos profissionais que atuam com dados ou que tenham acesso aos dados. E aí, pessoal, você teve uma análise inicial do que a empresa utiliza de dados pessoais, quais procedimentos ela já utiliza, você estabelece um programa de governança em proteção de dados, que é uma política interna que vai estabelecer quem pode ter acesso aos dados, como esses dados deverão ser tratados, quais as penalidades se houver descumprimento da política, quais os planos de ação quando envolver um incidente envolvendo dados pessoais, se esses dados pessoais, por algum erro, ele for repassado para terceiros, ou se for repassado para terceiros sem o consentimento, porque o consentimento, nessa hipótese, é necessário fazer um consentimento expresso que eu autorizo que meus dados sejam repassados para uma empresa terceira. Então, você cria uma política interna com todos os procedimentos, conceituando quem é responsável por quem, por quais dados, quais áreas podem atuar e podem ter acesso a um dado. Não faz sentido o pessoal de RH, muitas das vezes, ter dados, informações tributárias de uma pessoa. A área fiscal, sim, e vice-versa. Entendeu? Cada área tem sua responsabilidade, isso pode ser estabelecido dentro de uma política de governança e proteção de dados. E aí, Bruno, você entra num projeto também dentro desse programa de governança de elaboração e revisão de documentos, certo? Todos os contratos precisam ser avaliados para estabelecer regras sobre tratamento de dados, seja com o trabalhador. O trabalhador tem que ter inserido no seu contrato de trabalho que ele tem a obrigação de zelar pelos dados pessoais. E se ele tiver acesso aos dados pessoais, ele não pode fraudar, de alguma forma, fraudar a LGPD. Então, o prestador de serviço precisa de uma revisão, precisam ser elaborados termos de consentimento, né? De envio, por exemplo, de dados para terceiros, políticas de privacidade nos sites, os sites de aplicativos onde a mídia mais fornece dado pessoal. Então, ali no site, você já pode criar uma expressão de autorização de dados e como é que funciona esses seus dados, se você fornecer seus dados, quais as regras que serão aplicadas para o tratamento de dados. Então, são inúmeros procedimentos que precisam ser adotados. Na prática é muito difícil, tem muitas características que precisam ser observadas e mais. O pessoal da área de tecnologia da informação, ele tem que dar subsídio para você, para você controlador, para você encarregado ou operador de dados, de que esses dados estão efetivamente protegidos. Então aí a gente entra nas questões de gestão de software, gestão de TI. É importante também, André, mencionar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela busca também uma maior transparência, né, em relação ao uso, ao coleta e tratamento de dados. Então, quando a gente fala de termo de consentimento, quando a gente fala de política de privacidade, esse tipo de documentação tem que ser o mais transparente possível. A gente não pode fazer, por exemplo, uma política de privacidade dentro de um site de uma empresa que o titular não consiga acessá-la de uma maneira fácil, né? A gente tem que adequar todas essas peculiaridades de uma maneira mais transparente possível para que o titular de dados consiga acessá-la a tempo e modo que seja necessário. Exatamente, Bruno. Inclusive, é muito importante essa sua menção pelo seguinte,
A própria lei fala que se houver um termo de consentimento ou um contrato que não especifique de forma expressa qual a finalidade do tratamento de dados, quais as responsabilidades, esse termo ou esse acordo, esse contrato, ele é revogado, ele é considerado nulo. Então não basta eu fazer um termo de consentimento genérico. Você vai fornecer seus dados pessoais para mim. Ok, não tem validade juridicamente isso de acordo com a legislação. Então, um termo de consentimento ou o contrato que está estabelecendo as cláusulas de tratamento de dados, ele precisa conter uma gama de informações com a finalidade, quais os direitos que o titular tem eventualmente. O titular precisa ter acesso a informações de quais direitos ele tem com relação aos dados pessoais, com alteração, revogação, quais alterações foram realizadas nos seus dados pessoais internamente. Então, é um mapeamento dos dados pessoais que precisa ser feito diariamente, que o titular de dados precisa ter acesso, inclusive direito, ele tem direito ao acesso, para evitar tudo isso, sanções administrativas e ações judiciais. Você bem falou, né? Sanção administrativa, né? A gente está falando de direito administrativo aqui, os autos de infração não evita que ações judiciais sejam ajuizadas, pleiteando danos materiais, morais, entre outros inúmeros pedidos, inclusive, que, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho passou a investigar uma empresa que não cumpriu a LGPD e forneceu dados para terceiros de forma ilegal de uma coletividade trabalhadora. Então, o Ministério Público vai investigar, o Ministério Público do Trabalho também tem essa atribuição, se envolver direito de tutela de direitos dos trabalhadores, por exemplo. Inclusive, sindicatos, eu já vi ações judiciais de sindicatos pleiteando indenização por danos morais em razão da empresa ter fornecido dados pessoais de milhares de empregados de forma irregular, certo? Então, não somente as sanções administrativas, mas temos que ficar de olho também com as questões judiciais que envolvem. E, Bruno, como é que a gente está de tempo? Acho que, né? Olha, André, o Instagram não costuma ser muito cauteloso com os usuários, não. Quando a gente tem que derrubar, eles derrubam. Eu estou até com um pouquinho assim, de receio de que essa nossa live possa acabar a qualquer momento. Mas vamos tocando o barco aí. Qualquer coisa, a gente liga de novo aqui. Eu vou deixar essa live registrada também, para que as pessoas possam ter acesso posteriormente. Mas, de antemão, eu já queria agradecer a presença de todos aí, agradecer novamente a subseção. Eu acredito que esse papo tenha sido bem esclarecedor aqui. A gente tem que conversar muito ainda sobre essa nova lei, mas já é um passo que nós estamos dando aqui. Exatamente, Bruno. E, né, até para encerrar, então, a gente falou sobre, a gente tentou falar, né, sobre os principais, a gente falou sobre os principais pontos aqui que a gente observou de importância da LGPD para o pessoal, mas quem já adentrou a lei sabe que ela é minuciosa em alguns aspectos, ela é bem detalhada com relação a inúmeros procedimentos que precisam ser adotados, e chama a atenção dos colegas não apenas para se desenvolver na aplicação da LGPD para os seus clientes, mas também para, inclusive, proteger o próprio escritório, né? Por seus próprios escritórios, criando essas políticas, né? E esses regulamentos internos de proteção de dados. E fica a dica, pessoal que quiser aprofundar, o próprio site da Autoridade Nacional fornece muitas informações sobre o que ela entende de procedimentos, de políticas de proteção de dados para fins de implementação. Espero que vocês tenham gostado. O tema é longo, daria para ficar muito tempo aqui conversando. E mais uma vez agradeço, Bruno, ao pessoal da OAB, né, ao Luiz Paulo, a Grazi, a Carol também. É um prazer estar com vocês novamente, né, nesse evento. E eu desejo a todos vocês boa noite e sucesso nessa caminhada. Doutor André, eu, em nome da subseção, agradeço aí a sua disponibilidade de participar conosco, partilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Já tive uma oportunidade de, em um outro evento, contar com a sua presença e contar com seus conhecimentos.
um evento presencial, foi muito bacana. E agradeço porque você realmente é o parceiro da nossa subseção, embora esteja mais atuante na cidade de São Paulo. Nós, sempre que precisamos, contamos com você aqui. E espero que você tenha gostado também de participar conosco aqui mais uma vez. Uma pena, realmente, esse nosso evento estar sendo virtualmente, né? Sem aquele calor humano que a gente costuma gostar bastante, sem os nossos happy hours depois do evento, mas a gente sabe que o momento pede que seja dessa forma, né? Virtual. E em breve, se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente. E eu agradeço a todos que participaram. Ó, tá chegando a informação que a live pode ser até 4 horas agora, hein? Opa! Então, provavelmente a gente não caiu por conta disso ainda. Mas eu acredito que a gente já tem encerrado aqui as nossas considerações. Como você bem disse, a lei é muito ampla, a gente precisa conversar muito, precisa entender e estudar muito ainda sobre ela, mas é muito bom contar com o seu conhecimento, você que já tem atuado na prática com a lei, e os seus conhecimentos aqui eu tenho certeza que vão ser de muita valia para os nossos colegas advogados da subseção de Pouso Alegre e para tantos outros que participaram aqui. Gostaria novamente de agradecer a todos os presentes, em especial a doutora Graziella, que esteve conosco aí, representando a diretoria, todos os membros da OAB Jovem que passaram por aqui, o colega Luiz Carlos, conselheiro seccional, entre vários outros colegas que passaram por aqui, deixando os parabéns, e espero que vocês realmente tenham gostado. André, muito obrigado novamente. Saúde para todos nós, um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.